Esse final de semana está sendo realizado o maior encontro de estudantes do mundo, que é o Salão do Estudante em São Paulo. E é claro que passa pela cabeça de muitos estudantes justamente a questão do intercâmbio. Como é que eu posso me aprimorar indo para fora do país, talvez morando em casa de outras pessoas, visitando outras universidades, estudando em outros lugares? É sobre esse assunto que nós conversamos agora. Eu trago aqui nessa conversa a consultora de educação internacional, ela que é autora do livro Intercâmbio de A a Z e está lançando nesse final de semana no Salão do Estudante o livro Intercâmbio na Era Digital, que é a Marina Mota. Marina, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Marina, você que começou a viajar aos 14 anos, tem muita história nessa mala, né? Sim, bastante. E a gente está sempre em busca de novas histórias, né? Eu acho que o intercâmbio é uma coisa que meio que vicia. Quando você sente o gostinho do mundo, você normalmente quer experimentar mais vezes. Como é que você começou com a história do intercâmbio? O que te levou a estudar, a viajar para fora? Então, meu primeiro intercâmbio foi aos 14 anos. Foi um curso de férias na cidade de Bournemouth, na Inglaterra. E aí eu fiquei numa casa de família inglesa. E a partir daí eu percebi como o mundo era grande e como eu queria explorar ele cada vez mais. E aí eu repeti essa experiência por mais 10 vezes para inglês, para francês, para alemão. E meu último intercâmbio foi um intercâmbio de trabalho nos parques da Disney, em Orlando, que foi um intercâmbio de 2 meses e meio trabalhando. E você trabalhava com o que lá, Marina? Esse programa é específico para universitários, ele para maiores de 18 anos, e eu fiz um programa de trabalho dentro dos parques. Eu trabalhava nas lojas como vendedora do MGM, no caso. Tá. E aí com isso, incrível. E com isso é isso que eu ia te perguntar. O que você conquistou com essas experiências? Porque não é só o falar inglês, né? Tem todo um trabalho interno de autoconhecimento que acredito que você passe também com a experiência. Uhum. Então, eu sempre gosto de falar que o intercâmbio ele é exatamente isso, que ele é muito mais do que o idioma, ele é uma vivência mais ampla. Então, o jovem ele se sente mais autônomo, mais independente, com mais jogo de cintura, e isso são definitivamente as características que o mercado está buscando nesses profissionais. Então, o intercâmbio ele de fato vai muito mais além. Eu como comecei cedo, percebi isso e a necessidade de exatamente amadurecer nesse contexto mais globalizado e acabei sendo inserida nesse mercado de intercâmbio, acho que talvez pela própria vivência como estudante, e hoje sou profissional na área, então exatamente aconselho, não só com os livros, mas com palestras, pais e estudantes, e conscientizando sobre a importância e a riqueza dessa experiência para o indivíduo como um todo. Me conta um pouquinho da tua experiência, da tua primeira experiência aos 14 anos. Eu acho que isso vale não só para os estudantes que estão pensando nisso, mas também para o conhecimento dos pais. Primeiro, como é que você planejou esse intercâmbio, o primeiro, tá? E aí a minha principal curiosidade é, qual foi o teu espanto diante do novo? Você ficou com medo? Então, aquele friozinho na barriga é sempre normal, né? E eu acho que quando você... eu lembro da sensação de chegar de malas na frente da casa de família para dizer, oi, tô aqui, cheguei para ficar um mês, não conhecia ninguém. Na verdade, esse ano foi 96, então imagina, não tinha tanto essa coisa de internet, nem mídias sociais. Celular, isso, inclusive, nada disso, né? Então, inclusive, é um dos temas que eu abordo nesse segundo livro, como a tecnologia hoje mudou a forma de viajar. Então, lá eu cheguei meramente com endereço, em mãos, eu não tinha nada além disso, não tinha como ter acesso à família pelo Facebook, não tinha como ver a casa pelo Google Street View. Eu fui com a cara e a coragem para essa primeira experiência e eu acho que, assim, foi maravilhosa, claro, os ingleses são muito diferentes dos brasileiros. De início, as casas de família normalmente dão as regras, o que pode, o que não pode fazer, os horários, sempre mais rígidos do que os horários brasileiros, que são bem mais pontuais. E isso serviu também como uma experiência de
convivência mesmo com outras pessoas, porque você conviver com uma cultura morando, residindo nela, é muito diferente de você vivenciá-la como turista. Claro. Então, o dia a dia na sala de aula, quer dizer, pessoas do mundo inteiro, isso você vai, na verdade, para ter uma vivência do que é o dia a dia na Inglaterra, mas, na verdade, na sua sala, como tinha na minha. Tinha pessoas da Turquia, tinha pessoas da China, e você acaba voltando com uma bagagem ampla em relação a todos esses alunos que estavam na sua sala. Então, eu fiz amigos de cultura árabe, de cultura oriental, que na verdade foi uma vivência muito rica, né? Que eu não teria oportunidade de ter essa vivência no Brasil, né? Em nenhum outro lugar dessa maneira, não. Agora, você falou a questão das regras da casa. Você, uma adolescente de 14 anos, quando chegou nessa casa londrina, né? Nessa casa inglesa, como foi? Te espantou a quantidade de regras? Você esperava isso? Nossa, muitas regras e assim, é tudo muito pontuado, né? Então eu me lembro que nessa casa inglesa foi uma coisa que me marcou muito. A gente tinha que chegar e tinha que tirar os sapatos. E todos tinham que calçar pantufas. Eu até conto isso no livro, que a pantufa era maior do que meu pé, porque provavelmente era uma pantufa padrão lá para todos os estudantes. E eu ficava um pouco irritada, porque às vezes eu chegava com pressa, ou às vezes esquecia alguma coisa, tinha que entrar na casa para pegar, tinha que tirar o sapato de novo, colocar a pantufa, porque ela tinha meio que mania de limpeza e tinha que ser tudo muito regrado em relação ao jantar. Tinha que ser às 6 horas britânicas, pontualmente. Então não era 6h05, não era 6h10. E, assim, são coisas que a gente aprende, né? Porque, na verdade, o senso de pontualidade é diferente. Até as regras, né? Por exemplo, se você queria levar uma amiga para jantar, você tinha que avisar com antecedência. Você não pode chegar e trazer 5 pessoas para jantar, como a gente tem a cultura do brasileiro de colocar mais água no feijão. Né? Qualquer coisa você chama mais gente e tá tudo certo. Não, tudo tem que ser programado. Da mesma forma que se você não ia jantar, no caso, se você não ia jantar, você tinha que avisar. Por quê? Porque como a Inglaterra ou qualquer cultura que passou por guerra, qualquer desperdício é visto realmente com maus olhos. Então, se você não vai consumir aquele jantar, você precisa avisar porque não pode ser desperdiçado. Então, tudo isso para uma cultura talvez um pouco mais de consumo, um país mais novo como o Brasil, é uma forma também de a gente ver por um outro prisma, a questão até do respeito mesmo às outras culturas, porque não é que é melhor ou pior, mas assim, é diferente por uma bagagem que eles têm diferente, né? Marina, quanto tempo você levou ou que deve se levar para se planejar uma viagem de intercâmbio? Então, para fazer um curso de férias, o processo costuma ser bem rápido. Então, 2 meses é suficiente para você meio que organizar, principalmente quando não exige visto. Quando exige visto, eu recomendo de 3 a 4 meses. Já para um programa de high school, que seria um programa de um semestre, um ano acadêmico fora, que no meu caso já foi com 16 anos e a experiência foi na França, é ideal que seja de 6 meses a 1 ano, porque normalmente tem muito papel para ser preenchido, tem vacinas, tem histórico escolar, tem cartas de recomendação, então todo esse processo leva um pouco mais de tempo. Para programas de trabalho, eu recomendo também uma média de 6 meses, porque o universitário ele também precisa se programar com a universidade, pedir às vezes para sair um pouco mais cedo das aulas, para poder fazer a viagem. E, fora isso, existem outros programas, como programas de bolsas que existem no mercado, que hoje já vão ter os próprios deadlines, os próprios prazos estabelecidos. Então, pode variar de 1 mês a 1 ano, de acordo com o programa. E Marina, uma última pergunta, então, para você que está lançando nesse final de semana o livro Intercâmbio na Era Digital. Tá mais fácil hoje fazer intercâmbio nessa era digital? Facilita bastante, né? O aluno ele tem uma condição de ter uma pré-concepção do que vai ser a experiência. Ele já entra, como eu comentei no Google Street View, ele já vê a casa, ele já vê que tem um parque do lado, que tem uma farmácia na esquina, ele tem uma noção, de repente, da família pelo Facebook. Mas, por outro lado, eu também bato um pouco nessa tecla que é importante também tentar
se doar um pouco para essa experiência, sem tantos preconceitos e pré-julgamentos. E para o novo, né, Marina? Vai para o novo. Se abrir para o novo, né? Eu acho que é isso. Utilizar a tecnologia no sentido de mídias sociais, no sentido de aplicativos de viagem, aplicativos de idioma que ajudam bastante, mas tentar se abrir realmente para o novo e não deixar que a tecnologia prive esse descobrimento inicial que é tão rico e que é tão maravilhoso. Muito bom, essa é Marina Mota. É escritora, autora dos livros Intercâmbio de A a Z e está lançando nesse final de semana Intercâmbio na Era Digital. Ela que tem 34 anos, mas é uma viajante, faz intercâmbio desde os 14 anos e está contando para você hoje, ouvinte aqui do Revista CBN, sobre essa experiência de fazer intercâmbio, como ela pode ser engrandecedora, como ela pode ser muito legal para o estudante. Marina, super obrigada, sucesso para você com os livros e boas viagens para você também. Obrigada a todos os ouvintes.